Queridos irmãos, queridas irmãs, esta semana houve aí uma grande polêmica a respeito da nomeação de Simona Brambilla, que é uma freira italiana, que assumiu um cargo muito importante no Vaticano, como superiora de todos os religiosos do mundo inteiro, algo que jamais foi visto. Então, é necessário que nós façamos aqui um comentário a respeito disso, explicando também o que está por trás de tudo isso. Em primeiro lugar, eu digo que eu não me surpreendo com a nomeação desta mulher, porque tudo isso está perfeitamente de acordo com o pensamento dessa nova igreja. Então, nós sabemos que é simplesmente uma questão de tempo para que eles coloquem as mulheres nos ministérios ordenados. Porque hoje eles já pensam assim. Só que eles esperam ainda um tempo para que as pessoas que fazem oposição e que se escandalizam com isso vão desaparecendo e eles vão avançando nesses passos que nós consideramos revolucionários. No entanto, para a mentalidade dessas pessoas, tudo isso é um caminho sinodal. E o caminho sinodal, segundo eles, é nivelar tudo, colocar tudo no mesmo patamar. Então não existe uma autoridade, não existe alguém que é superior, não existe alguém que está por cima, não existe mais uma referência daquilo que a tradição da igreja ensinou ou que nós entendemos que veio dos apóstolos, que veio do próprio Cristo. Não, nada disso serve hoje de paradigma. Mas a Igreja do Vaticano II, que é uma igreja em constante evolução, segundo eles mesmos dizem, vai considerar que é necessário, num determinado momento, colocar as mulheres nos postos mais altos da igreja. Então, eu não me surpreendo com isso e não me admiro que eles coloquem essa mulher nesse cargo, que, na verdade, é um cargo muito mais alto do que o cargo de um bispo ou o cargo de um sacerdote de uma paróquia. Que, na verdade, esta mulher aí, ela está sendo colocada acima de todos os religiosos. Significa que ela está acima de muitos padres e pelo menos dezenas de bispos. Então, isso é bem claro para as pessoas verem que não somos nós que estamos implicando, que estamos inventando, que estamos colocando coisas que não existem. Não, isso é um fato e mostra aí a vontade de Francisco de colocar essas pessoas como cabeças dessas congregações que são importantíssimas para reger a estrutura da igreja. Mas como nós estamos sempre explicando, essa estrutura hoje que está organizada no Vaticano não é a Igreja Católica, mas é uma igreja nova, uma igreja protestante, uma igreja que pensa com a mentalidade revolucionária desse mundo moderno. E se essas pessoas que estão nos ouvindo não concordam com aquilo que nós estamos dizendo, eles são pelo menos obrigados a concordar que a igreja sinodal de Francisco é diferente da igreja católica de antes. Se eles pelo menos concordam que existe uma diferença radical entre a Igreja Sinodal de Francisco e a Igreja Católica de todos os tempos, então aqui nós já estamos vencendo o debate. Então você veja que hoje existem, no mundo ainda existem, graças aos países de terceiro mundo, porque na Europa ou em outros países ricos é muito raro encontrar uma vocação religiosa. Mas graças a esses países mais pobres, nós temos ali uma cifra de 177 mil religiosos no ramo masculino e quase 600 mil religiosas no âmbito feminino. Então, a primeira coisa a se observar aqui é por que cresce tanto na igreja moderna a desproporção entre as mulheres e os homens. Então, por que há muito mais freiras do que religiosos
ou monges? E por que que há muito mais mulheres frequentando as igrejas do que os homens? Isso aqui já é uma coisa interessante para nós percebermos, e isso vem justamente do fato de que, na medida em que você apresenta as coisas nessa lógica revolucionária, então você tira a importância do homem. E cada vez mais está acontecendo isso, não só na igreja, mas também na sociedade. O homem não tem mais seu espaço. E também nas casas de família, o pai da casa é muitas vezes uma pessoa ridicularizada ou colocada de escanteio. Se ele tem alguma importância ali, é justamente para colocar o dinheiro para que os outros possam continuar fazendo o que eles querem. Mas ele não tem a sua importância que deveria, e ele não recebe mais dessa sociedade a honra e também a veneração como alguém que é um pai de família, como alguém que deveria ser respeitado e deveria ser a referência de autoridade dentro da casa. Agora, isso não é culpa somente das mulheres e dos outros que vivem ali. Isso é culpa da própria mentalidade social desse mundo atual, que obriga as pessoas a agir assim. E os próprios pais de família não sabem qual é a sua função dentro da sua casa. Aí que está o problema. E eles mesmos não sabem qual é a autoridade que deve dar referência para eles serem autoridade também. Porque eles não obedecem à autoridade de Deus, então não vão também depois querer ser obedecidos. Então quer dizer que é um problema muito mais grave. E quando a gente está falando aqui desta freira que foi colocada nesse cargo, nós não estamos querendo criticar essa pessoa. Porque essa pessoa pode ser uma pessoa boa, pode ser uma pessoa bem intencionada. Então, a nossa crítica não é de ordem subjetiva, mas é uma crítica objetiva para identificar os traços dessa nova igreja e mostrar para as pessoas que essa igreja não é a igreja católica. Esse é o primeiro objetivo. E mostrando que não é a igreja católica, nós queremos também que as pessoas conheçam a igreja católica, porque hoje em dia ela não é visível, ela não é uma coisa evidente. Então nós temos que conhecer pela história, pelos documentos da igreja, por aquilo que são os princípios básicos da religião, na qual a religião foi fundada por Cristo e foi estabelecida pelos apóstolos em todos os tempos. E a partir do momento que nós conhecemos e entendemos isso, nós temos que procurar viver isso. E aí, claro, vivendo isso, nós começamos a formar de novo essa igreja. Isso depende de nós também. Não é uma coisa que vai cair do céu. Então, inclusive, tem muitas pessoas que fazem comentários nos nossos vídeos dizendo que nós não precisamos de igreja, que igreja é uma coisa inventada pelos homens, que a igreja católica não segue ou nunca seguiu a palavra de Deus. Então, essas pessoas também não chegam a lugar nenhum. Porque se eles não dão uma referência da verdadeira religião, eles vão ficar simplesmente numa esperança de encontrar uma interpretação correta da Bíblia. E é justamente para isso que existe a igreja, para nós darmos a interpretação correta das Escrituras, saber exatamente o que Cristo quis dizer, como que Cristo quer que nós vivamos o Evangelho e como que nós devemos formar uma sociedade em nome dele. Porque se Cristo reina, ele tem que reinar na sociedade. E essa sociedade só vai ser o reino de Cristo quando nós temos autoridades ali dentro que são capazes de interpretar a vontade de Cristo e viver exatamente o que Cristo quer. Na medida em que ele está junto do Pai no céu, mas ele está também reinando através das autoridades legítimas que governam em nome dele a sociedade na terra. Sejam elas autoridades religiosas, como um verdadeiro Papa junto com verdadeiros bispos, sejam elas autoridades temporais, que são os reis, os príncipes católicos que vão organizar essa sociedade em nome desses mesmos paradigmas, desses valores e dessa lei que é dada pela própria igreja. Então, justamente porque nós não temos mais isso,
é que hoje em dia as pessoas estão desorientadas, porque eles procuram encontrar a Igreja Católica na estrutura que comanda hoje o Vaticano. E nós percebemos que essa estrutura, mesmo que tenha certas aparências do catolicismo, ou mesmo que seja dirigida por muitas pessoas boas e bem intencionadas, não é a estrutura que realmente existiu antes, quando os princípios da Igreja Católica estavam ali governando aqueles bens, aquelas estruturas, aquelas pessoas. Então é isso que é o problema. Nós precisamos da Igreja Católica, nós precisamos do magistério da Igreja, nós precisamos de uma orientação. Então nós temos que buscar isso no passado, traduzir isso para a linguagem de hoje, para as pessoas entenderem e ao mesmo tempo para as pessoas perceberem qual é o objeto da nossa denúncia. Nós não estamos querendo criticar pessoas ou querendo mostrar aqui uma atitude de revolta, mas mostrar que essa igreja não pode levar as pessoas para o céu. Porque ela está desconectada de Cristo, como estão desconectados de Cristo aquelas igrejas que se apresentam como igrejas evangélicas ou igrejas protestantes. Eles não têm a verdade sobre a palavra de Deus, infelizmente. Então, nós precisamos de restaurar o catolicismo para nós percebermos qual é o caminho e também podemos salvar as nossas próprias almas, porque todos nós somos beneficiários, nós não somos ninguém ali acima dos outros, mas nós recebemos da igreja e o que nós recebemos nós damos. É por isso que eu faço aqui essas explicações. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque eu recebi alguma coisa da Igreja Católica. Mesmo ela estando escondida, estando perseguida, estando eclipsada, de alguma forma chegou em mim essas coisas boas que a Igreja Católica produziu. E eu preciso transmitir isso para que as pessoas também possam se beneficiar das coisas boas que a verdadeira Igreja Católica nos dá. Mas um homem não está ali à frente num dicastério simplesmente porque ele tem tais ou tais virtudes, mas porque ele representa a autoridade de Cristo e a autoridade dos apóstolos. Então a igreja não é governada somente por pessoas que sejam compreensivas e agradáveis, mas a igreja é governada por pessoas que possam representar não só naquilo que eles conhecem, mas também naquilo que eles são, ontologicamente, a própria pessoa de Cristo e a autoridade de Cristo. Então é por isso que nas cúrias e nos dicastérios de Roma sempre houve bispos que estão ali não só para fazer um trabalho, mas também para terem uma atitude pastoral diante daqueles que eles vão governar. Então esse dicastério para os religiosos eu consideraria o dicastério mais importante e que tem mais poder do ponto de vista da sua amplitude de atuação de todos os dicastérios. Porque é aqui que essa pessoa vai chegar em pessoas do mundo inteiro, conventos do mundo inteiro, situações do mundo inteiro, para resolver situações dificílimas. E é por isso que a igreja sempre coloca ali um bispo. Então, se eu não tivesse deixado essa igreja de Francisco até hoje, nessa atitude dele agora eu deixaria. Porque eu não ia ser governado por essa mulher. E não é questão de orgulho, é questão de lógica, de entendimento. A igreja jamais permitiu que uma mulher seja superior de homens. Nunca aconteceu na história da igreja que um convento, um mosteiro, fosse ali governado por uma mulher, tendo homens submissos a ela. Mas as mulheres, mesmo que elas sejam muito poderosas, como aconteceu na história da igreja, que houve abadesas que governavam centenas de pessoas, mas sempre mulheres, ou então empregados. Empregados da abadia, ou então as mulheres que estão ali a serviço dela. Quer dizer que os empregados se submetem por dinheiro. Então eles estão fazendo um serviço, ganham seu dinheiro e pronto, acabou. Agora, aquelas mulheres que têm que se submeter totalmente, em cada detalhe da sua vida, a essa superiora, então elas prestam uma obediência muito maior. Isso não pode acontecer se uma mulher é superior de um homem. Por quê? Porque isso está na própria ordem da criação. Deus quis que as mães educassem os filhos, mas ele quis também que as mães tivessem sobre elas
a autoridade do Pai. Então, tudo que Deus fez na natureza tem também uma repercussão na vida espiritual. Então, nós percebemos que tanto pela natureza quanto pela lógica espiritual é necessário que as mulheres sejam submissas aos homens. Mas isso não significa que as mulheres sejam menos do que os homens ou que elas sejam inferiorizadas diante dos homens, de forma alguma. Mas as mulheres têm o seu valor, têm a sua importância, mas na questão de gênero, a mulher está depois do homem, porque é assim que ela foi criada. Então, é nesse sentido que a igreja, aplicando os princípios, vai dentro de uma lógica que sempre deu certo. Nunca na história do mundo, nenhuma mulher, você nunca vai ver na história da humanidade uma mulher querendo dizer, não, eu tenho que ser igualada ao homem, eu tenho que ser superior a dos homens. Não, você não encontra isso. Só começa a existir esse movimento feminista a partir do momento em que a revolução, no seu germe anticristão, começa a despertar uma consciência que nem sequer é natural. E a partir dali, claro, com muito investimento, com muito dinheiro, com muita propaganda e lavagem cerebral, é que as pessoas começam a ter esse tipo de raciocínio, que é um raciocínio que não leva, com certeza, ao benefício de ninguém, muito menos das próprias mulheres. Então, se formos ver a situação das mulheres hoje, nós vamos compreender que a situação delas é pior, significativamente pior do que em qualquer época da história do mundo, quando as mulheres não tinham essa bandeira feminista. Mas a notícia que nos chega nessa semana é justamente essa, que esta manhã foi feito um anúncio importante no mundo eclesial. Uma freira foi nomeada primeira prefeita do dicastério para os institutos de vida consagrada e a sociedade de vida apostólica. Trata-se da irmã Simona Brambilla, 59 anos, psicóloga e enfermeira. E, além de ser uma mulher com certeza muito capacitada, é uma pessoa, como a gente pode ver nas fotos, que tem dons e que tem realmente uma possibilidade e tem realmente uma capacidade de se apresentar, de se exprimir e de ter com certeza um grande sucesso no seu trabalho. No entanto, desde 2023, ela já estava ali ao lado de Dom João Braz de Assis como secretária do dicastério. Quer dizer que não colocaram ela por acaso. Disseram, ó, você fica ali por enquanto, aprende tudo, fica como secretária. E depois você vai mostrar que você tem capacidade e nós vamos te colocar como a prefeita. Então, essa freira, como eu estava dizendo, representa o rosto da igreja sinodal moderna que nós estamos vendo hoje instalada no Vaticano. Eu acredito que ela é uma pessoa boa, inclusive diz aqui o testemunho desta freira, irmã Liliana Franco, que é presidente da Confederação Latino-Americana de Religiosos. Então é ela que vai dizer que a irmã Simona é uma mulher boa, centrada em Deus, que ama sua vocação profundamente missionária e que conhece a vida religiosa e está nos acompanhando e encorajando nesse caminho. Então eu não digo que não. Ao contrário, eu posso até dizer que ela tem todas essas virtudes, mas ela não sabe o que é realmente a Igreja Católica. Porque se ela soubesse, ela teria uma outra visão das coisas. E essa irmã continua dizendo que essa nomeação lança uma dívida histórica com as mulheres e a vida religiosa feminina nos ministérios de autoridade eclesial. Então veja o que isso está produzindo. Quer dizer que ao invés deles dizerem, não, tá vendo? A igreja dá valor sim para as mulheres. Colocou essa mulher num cargo ali que seria de um bispo. Ou de um cardeal. Não, eles querem sempre mais. Porque a revolução não fica satisfeita se você dá um dedo, ele quer dois. Se você dá a mão, quer o braço. Então agora ele está dizendo, ó, tem uma dívida histórica da igreja com as mulheres, no que tange ao ministério da autoridade eclesial. Então, quer dizer que agora vai aumentar a força desse pedido para que as mulheres sejam ordenadas. Primeiro, diaconise, claro, tem que começar humilde, né? Não vamos ser diaconise, para depois
ser presbítera e depois ser bispa. E isso, como eu disse, não tem nada de extraordinário. Por quê? Porque, de fato, essa irmã Simona, que está aí no Vaticano, tem um poder muito maior do que todas as bispas da Igreja Anglicana juntas. Então quer dizer que não seria algo escandaloso ele colocar agora a Simona como bispa, porque ela já está num cargo mais alto do que todas as bispas do mundo inteiro. Juntas, elas não têm o poder que essa mulher tem hoje na mão. Então você veja aqui a injustiça que acontece. Eles castigam esses bispos bons, essas referências santas de autoridade, e tudo aquilo que havia, que restava de alguma coisa que ainda tinha de católico, eles estão terminando de limpar. E eles agora promovem essas pessoas. E mesmo que não sejam pessoas ruins ou pessoas mal intencionadas, são pessoas que estão trabalhando para um sistema que não é católico. Então veja o que diz, olha. É um gesto que nos faz ver o valor e a riqueza do papel da mulher no exercício da animação, liderança e autoridade na igreja em funções essenciais, expressou com força a irmã Liliana Franco. Então, é aqui que a gente percebe onde que está o objetivo. O objetivo é inverter todas as coisas. Então, o que está embaixo, coloca em cima. Como a gente vê e a gente explica sempre nessa figura de Baphomet, que é justamente o símbolo, por excelência, da ação da maçonaria. Então, nós somos contra esse movimento porque nós percebemos que isso daí não é simplesmente, como ela está dizendo aqui, uma valorização da mulher. A mulher sempre foi valorizada. A mulher na igreja tem o grau máximo. Porque a igreja valoriza a mulher na pessoa da própria Virgem Maria e de todas as santas que a igreja celebra como expressões de exemplo e de perfeição da vida feminina, inclusive da vida religiosa feminina, como nós temos tantas santas impressionantes, como foi o caso de Santa Teresa de Jesus, que é uma mulher e que se tornou uma grande referência de uma religiosa, de uma mulher consagrada a serviço de Cristo. Então, se essas religiosas quisessem imitar o exemplo de Santa Teresa d'Ávila, então elas teriam o gosto de se colocarem num claustro e de viverem uma vida escondida, ao invés de quererem viver uma vida aí de querer mandar num dicastério do Vaticano. Então eu falo de Santa Teresa porque Santa Teresa é um exemplo impressionante de uma pessoa que fez muitas coisas e que ajudou muito nesse processo de reforma da igreja, mas ela nunca deixou de ter essa consciência de que ela, como mulher, tinha que dar a preferência para os homens. Então ela instigava os padres, instigava os bispos, olha, você tem que resolver isso, você tem que fazer aquilo, é importante isso, mas ela não se colocava à frente. Nem ela queria mandar nos padres e nos bispos, como acontece hoje em dia. E assim também outros exemplos interessantes, como de Santa Catarina de Sena, que ajudou o Papa a deixar Avignon e voltar para Roma e assumir os seus compromissos ali, enfrentar as dificuldades que ele tinha naquela época. E tudo isso ela fez tendo todo o respeito e toda a veneração à autoridade eclesiástica. Então o que nós estamos denunciando aqui não é só isso, o problema deles colocarem as mulheres para mandar os homens cada vez mais nos cargos da igreja. Porque na verdade já existe um sacerdócio informal feminino. Desde o momento que eles colocaram as mulheres para dar comunhão, as mulheres fazem funeral, as mulheres fazem todas as funções do padre e eles não estão preocupados com a vocação. Porque se eles estivessem preocupados com as vocações sacerdotais, eles estariam desenvolvendo verdadeiros seminários nos modelos dos seminários antigos, que eram sempre cheios de vocações. Agora, hoje em dia, eles destruíram a missa, destruíram a vocação sacerdotal e estão destruindo ainda mais. Porque um jovem que vê as mulheres ocupando os altares não vai ter interesse de deixar tudo na sua vida e viver uma vida sacrificada e celibatária para poder celebrar as missas se as mulheres já estão fazendo tudo aquilo. É uma coisa evidente. Mas, além de terem promovido toda essa revolução, eles têm ostensivamente destruído a vida religiosa. E a vida religiosa que já foi massacrada desde o início do protestantismo, após o Vaticano II,
foi destruída na sua origem. Então, se uma pessoa quiser pesquisar, nós inclusive damos aí os números de quanto a vida religiosa diminuiu em cada uma das comunidades religiosas, das congregações, e o que resta hoje em dia, infelizmente, são muitas pessoas ali dentro que querem simplesmente ter alguma coisa na vida, porque são pessoas que não têm onde cair morto, e eles percebem que hoje em dia um religioso vive muito bem, tem muito conforto, tem tudo de bom e do melhor, então eles acabam entrando na vida religiosa para terem ali uma situação. Infelizmente é assim. Mas quando a vida religiosa era realmente uma vida difícil e sacrificada, os conventos eram cheios, tanto do ramo masculino quanto do ramo feminino. E ninguém reclamava desse desgaste e dessa perda das vocações religiosas. Enquanto que hoje em dia eles tentam fazer essas fórmulas e tentam de qualquer maneira atrair os jovens para as vocações, sendo que, na verdade, ninguém pode restaurar a vida religiosa a não ser a própria Igreja Católica verdadeira. Porque só a Igreja Católica verdadeira é que pode dar sentido para uma pessoa deixar tudo e viver uma vocação, renunciando a si mesma para viver totalmente para Cristo. Então isso é uma coisa evidente. Porque a Igreja Católica nos mostra o valor da vida eterna, a Igreja Católica nos mostra o valor do sacrifício, a Igreja Católica nos dá a doutrina que faz a delícia da nossa alma e que nos mostra o quanto que nós podemos progredir no amor de Deus e na graça de Deus quando nós vivemos num ambiente separado do mundo, num ambiente de reclusão ou num ambiente concentrado nos sacramentos, nas leituras espirituais, nas vigílias, no jejum e tudo mais. E quando nós entramos nesse método novo que eles colocaram atualmente na vida religiosa, nós percebemos que os conventos ou as comunidades só têm sentido no âmbito utilitarista. Ou seja, você está ali para ajudar, para fazer alguma coisa, igual essa mulher que é enfermeira, psicóloga, tem que ter alguém fazendo alguma coisa, trabalhando. Então quer dizer que você entra para a vida religiosa para você ter um trabalho, um emprego, e não para você se dedicar a Deus. Porque na Igreja Católica verdadeira, a base da vida religiosa não são essas freiras de vida ativa. Mas a base da vida religiosa é justamente o monge que deixa o mundo para se recolher na oração e na configuração total com Cristo. Então, uma vez que você destrói a figura do monge, que você apresenta essa nova figura da freira de vida ativa, então é claro que o modelo da vida religiosa mudou completamente. Porque a vida religiosa na Igreja Católica parte do monge. E é o monge que forma as monjas. E que, por sua vez, faz com que se desenvolva na igreja a vida monástica, tanto do ramo feminino quanto do ramo masculino. E em torno da vida monástica é que se torna possível também as ordens terceiras e os ramos de vida ativa. Quando essas pessoas se unem à espiritualidade desses ramos de vida monástica para poderem exercer também algum benefício na sociedade. Agora, do modo que eles fazem hoje em dia, o modelo já parte ali da religiosa de vida ativa. Então, para começar, não vai ter mais homem, porque os homens não vão ali se submeter a isso e se colocar sob o domínio dessas mulheres. Isso é uma coisa evidente. Além disso, essas mulheres não vão também produzir uma espiritualidade, porque elas são simplesmente pessoas que às vezes são mal amadas, ou não casaram por uma razão ou por outra, ou ficaram ali obcecadas por determinado tipo de missão, que na verdade só dá sentido para elas por causa da formatação intelectual que elas receberam. Porque a espiritualidade delas não é suficientemente forte para alimentar aquele gênero de vida, nem mesmo quando elas têm uma vida extremamente confortável e todos os recursos à sua disposição. Por quê? Porque essa vida delas também não teria sentido se elas não têm uma espiritualidade por trás. Então é nisso que vem a crise da vida religiosa, e é nisso que vem a crise das vocações, e é nisso que, infelizmente, nós vamos celebrar agora o dia 2 de fevereiro, que é considerado o dia da vida consagrada, e nós vamos constatar que
não há solução para a vida consagrada, a não ser que nós tenhamos, de novo, a Igreja Católica no mundo. Para poder permitir, pelo menos dar liberdade, que eles não dão nem sequer a liberdade, para as pessoas usarem o hábito, para as pessoas viverem uma vida de oração, para as pessoas viverem uma vida de penitência, para as pessoas viverem uma vida de afastamento do mundo. Que são os valores básicos da vida religiosa. Então, a destruição do monge no espírito de secularização combina com esse processo também revolucionário de destruição do homem como referência de autoridade através do movimento feminista. Então, esses autores desse processo revolucionário para a implantação da nova ordem mundial trabalharam ostensivamente para destruir o monge. Foi o primeiro que eles destruíram. Não foi o Papa, não foi, não. Foi o primeiro, foi o monge. Então nós temos que destruir da face da terra a figura do monge. Porque a figura do monge é a figura que mais incomodava esse processo revolucionário na igreja. Depois que eles destruíram o monge, aí eles conseguiram facilmente corromper o clero. Corrompendo o clero, facilmente se infiltraram, facilmente assumiram altos postos e ocuparam inclusive o Vaticano. Agora, se nós tivéssemos os monges como tínhamos no passado, então a denúncia desses impostores seria muito mais forte e eles não conseguiriam atingir esses cargos na igreja. Porque normalmente os cargos de bispos e mesmo de papas eram ocupados por esses monges, que eram pessoas extremamente dedicadas, não só ao trabalho, à oração, à penitência, mas também à vida intelectual, e eram pessoas capazes de entender e de dar respostas a todos esses problemas. Agora, destruindo o monge e colocando essas freiras no poder, nós vamos vendo também, do outro lado, a destruição do homem como figura de autoridade, seja na família, seja na sociedade, seja no governo das nações, e vamos perceber o império do feminismo. E o império do feminismo ocupou o coração no grau máximo da mentalidade revolucionária luciferiana do homem moderno. Então, quando nós ouvimos as pessoas reclamar da igreja, dizer que a igreja era machista, que a igreja ridicularizava a mulher, que a igreja não dava espaço para a mulher, pode ter certeza, tudo isso é mentira. E se uma pessoa estuda a história da igreja com atenção, ela vai perceber que nunca a igreja precisou mudar nada daquilo que foi estabelecido pela natureza e pela revelação divina para que as mulheres tivessem plenitude da sua capacidade de trabalho, da sua capacidade de desenvolvimento e de atuação, seja na igreja, seja na sociedade. Inclusive, algumas mulheres na Idade Média exerceram funções fora do lar, sendo abadesas, sendo pessoas que estavam em alto cargo, como rainhas ou princesas ou pessoas em alto cargo do poder secular, ou mesmo dirigindo empresas, que a Idade Média também era um mundo empresarial, e essas mulheres dirigiam essas empresas, coordenavam essas coisas, tanto do ponto de vista do comércio, tanto do ponto de vista do transporte, tanto do ponto de vista da distribuição de alimentos, tudo isso era dirigido por mulheres. E nem por isso elas reclamaram, disseram, porque nós não temos oportunidade, nós não temos voz, não temos vez. Não, não. Cada pessoa, na sua função, dentro de uma hierarquia, dentro de uma harmonia social. Isso é o cristianismo. E as pessoas não conhecem mais isso. E a mentalidade revolucionária, portanto, ela sempre começa com a mentira. Ela pega um ou outro exemplo de uma coisa que não foi bem e fala, tá vendo? É assim que a igreja tratava a mulher, é assim que acontecia, é assim que viveu. Pois, na verdade, a igreja católica é a grande libertadora das mulheres. E do ponto de vista do paganismo, aí sim a mulher era realmente maltratada. Mas Cristo não só deu nobreza, deu dignidade para as mulheres, mas elevou as mulheres a uma condição muito maior. Isso é uma coisa evidente, até as pessoas que são inimigos do evangelho têm que reconhecer que o evangelho é realmente a valorização absoluta das mulheres. Mas, como nós lemos nessa revista aí, que você vê, uma revista revolucionária, petista, eles dizem o seguinte, que é permanente e continuada a presença das mulheres nos processos de luta. Veja bem que eles usam sempre esse termo, luta.
Desde a participação já conhecida em processos como a Revolução Francesa em 1789, a Comuna de Paris, a Revolução Russa, etc. Quer dizer que eles mesmos reconhecem que essa força do feminismo foi fundamental em todos esses movimentos revolucionários anticatólicos, inimigos de Deus. Diz ainda, olha, o movimento feminista, a partir da organização das mulheres reivindicando direitos à igualdade, data mais ou menos da segunda metade do século XIX. Então quer dizer que também esse artigo admite que nunca houve na história esse feminismo que nós vemos hoje em dia. Mas somente a partir da segunda metade do século XIX, ou seja, quando Lúcifer já estava estabelecendo seu reinado no mundo, como diz claramente a mensagem de La Salette, então a partir dali o inferno também atuou através das mulheres. E diz ainda, neste período organizou-se um movimento de mulheres burguesas e de classe média chamadas de sufragistas. Elas lutavam pelo direito ao voto, a estudar e a exercer determinadas profissões. Ao mesmo tempo, as trabalhadoras se organizaram nos sindicatos e desde o início das organizações socialistas houve a presença das mulheres. Esta organização encontrou resistência e oposição de vários homens militantes. Eles argumentavam que o lugar adequado para as mulheres era a família. Então você veja que interessante, o próprio artigo admite que os homens comunistas, socialistas, militantes, eles mesmos percebiam que não estava certo elas estarem ali, ó. Você deveria estar ali cuidando da família, cuidando dos filhos, educando os filhos. Por quê? Porque eles ainda tinham um mínimo de noção do que a natureza ensina ou do que a sociedade normal ensina. Mas por que acontece tudo isso? Porque as pessoas, hoje em dia, eles não raciocinam mais de acordo com uma ordem, de acordo com uma finalidade. Mas eles raciocinam simplesmente de acordo com essa lógica de queremos o bem hoje e queremos ter o prazer total, a vida plena no dia de hoje. Isso aí é que faz com que as pessoas se frustrem e destruam as suas vidas e destruam também uma sociedade, porque elas não estão baseadas nesse critério de buscarmos o bem depois de um trabalho, mas querem o resultado e querem uma felicidade que não é uma felicidade segundo a vontade de Deus, mas simplesmente uma felicidade natural e provisória contra Deus. Aí que está o problema. Mas se nós entendemos que Deus é nosso Criador e que Deus criou todas as coisas, estabeleceu todas as coisas segundo uma ordem, então nós temos que seguir essa ordem de Deus. E essa ordem de Deus também é interpretada pela igreja, quando a igreja, no seu magistério, dá para nós esses paradigmas e mostra para nós que nós devemos seguir isso. Não é um apego a uma tradição nem ao passado, mas é simplesmente uma regra que sempre deve ser a melhor. Enquanto que hoje em dia as pessoas têm essa mentalidade de achar que nós somos cada vez mais evoluídos e cada vez estamos progredindo, quando nós sabemos que o resultado é cada vez mais catastrófico e as pessoas estão cada vez numa situação pior. E o mundo está muito pior hoje do que o mundo que existia há 300 anos atrás ou na Idade Média. Então por isso que o Papa Leão XIII nos ensina nessa sua encíclica Sapientia Christianae o quanto que é desastroso nós vermos um mundo onde as pessoas se esqueceram do fim último de suas vidas e da sociedade. E ele diz, por isso não se pode calcular quão grande multidão de homens se encontra em risco de perdição eterna. E não só as pessoas, mas também as mesmas sociedades e estados não poderão conservar-se incólumes por muito tempo, porque com a ruína das instituições e dos costumes cristãos, ficam arruinados e sem remédio os mais sólidos fundamentos da sociedade humana. Então é isso aí que nós estamos vendo. Os mais sólidos fundamentos da sociedade humana, até mesmo o fundamento de que o homem é cabeça da mulher, até isso fica arruinado. E, por isso mesmo, as pessoas se encontram em perigo de perdição eterna. Porque elas não serão felizes nem nessa vida e nem serão bem-aventuradas na outra. Então você veja que situação lamentável. Resta só a força material para manter a ordem e a tranquilidade pública. E, de fato, tudo fica no transtorno
e eles têm que usar de polícia o tempo todo para ter tranquilidade pública. Mas essa força é bem fraca quando não se apoia na religião e tornando-se mais apta a criar escravidão do que obediência. E é o que está acontecendo hoje. As pessoas vão se tornando escravas porque elas não têm gosto pela obediência. Isso na própria vida religiosa é a mesma coisa. Por quê? Porque uma coisa é você obedecer por amor, porque você tem uma lógica de Deus. Outra coisa é você simplesmente ser um escravo ali de uma comunidade religiosa que está pedindo para você fazer as coisas, mas que não está te dando como retorno o alimento espiritual que é o verdadeiro sacramento ou a verdadeira doutrina que a Igreja Católica nos dá. Então por isso que eu tenho muita pena dessas comunidades religiosas de hoje em dia e principalmente dessas irmãs religiosas, freiras no mundo inteiro, porque elas acreditam que estão obedecendo ao verdadeiro Papa e acreditam que estão a serviço da verdadeira Igreja Católica, sendo que não estão. E é triste, mas elas vão entrando nesse caminho e vão perdendo o próprio carisma, a própria vida religiosa que elas receberam, porque eles estão destruindo até mesmo os fundamentos mais básicos da vida religiosa contemplativa, como tem acontecido com as religiosas de clausura, sejam elas carmelitas, clarissas ou de outras ordens, que não estão podendo mais viver a sua vocação, desde o dia que Dom João Braz de Avis, que era o prefeito para o dicastério aí dos religiosos, que agora foi substituído pela sua secretária, e que fez questão de fundar essas federações de monjas no mundo inteiro para formatar essas monjas com a nova mentalidade. Isso já está acontecendo, você pode perceber que no Brasil, em outros lugares do mundo, as freiras que agora comandam esses mosteiros são sempre eleitas entre aquelas que já estão bem alicerçadas nos fundamentos dessa nova igreja e dessa nova religião. Então, eles estão cada vez mais demolindo o que resta daquilo que Deus mesmo nos deu, do tesouro precioso da vida consagrada, da vida religiosa, que é a seiva que alimenta a igreja de vida através da oração, do sacrifício dessas pessoas que se dedicam a Deus. Então é por isso que o Papa Leão XIII diz que essa situação traz em si mesma os germes de grandes perturbações. Muitas catástrofes já nos apresentou o século em que vamos e, quem sabe, as que estão ainda por vir. Imagina, ele dizia isso no fim do século XIX, nós já passamos todas essas catástrofes do século XX e agora estamos chegando ao cume desses problemas e dessas grandes calamidades justamente por falta desses princípios, por falta dessa lógica cristã, católica, verdadeira, que governava o mundo, que governava a igreja e que agora desapareceu. Então por isso que nós fazemos essa conferência hoje, para alertar as pessoas desses perigos e para mostrar a todos, principalmente às mulheres, que a alegria e a realização de cada um não está no fato de você ser maior ou melhor do que o outro, como se nós tivéssemos que seguir o pensamento de Lúcifer, mas a nossa realização está em fazer a vontade de Deus, exatamente como Deus nos criou, para aquilo que Ele nos fez, seguindo o fim último não só da nossa vida, mas também da sociedade. E se nós somos felizes fazendo a vontade de Deus, como foi feliz a Virgem Maria, fazendo tudo que Deus lhe pediu, nós não precisamos aparecer, não precisamos ter cargos, basta que sejamos pessoas sinceras e honestas na presença de Deus, fazendo o que Deus nos pede. E seguindo esses princípios, com certeza nós podemos não só ser muito realizados nessa vida, mas também alcançar a vida eterna. E é isso que nós desejamos para todos, aqueles que amam a Deus e seguem a verdadeira religião católica, para que, através da graça de Deus e da intercessão de Nossa Senhora, nós possamos superar esses erros e encontrar a paz seguindo essa verdadeira religião, que nos foi dada por nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo Deus, se fez carne, veio ao mundo e assumiu a nossa natureza para que nós, como religiosos, possamos obedecê-lo e também imitar a sua vida de pobreza,
de humildade e de obediência. E que Ele seja bendito para sempre. Amém.